autor de cerca de 60 livros, ele ocupa a cadeira 28 aqui da Academia Brasileira de Letras. A nossa entrevista de hoje é com Domício Proença Filho. Domício, muito obrigado por nos receber aqui. Qual foi seu primeiro contato com a literatura? Podemos dizer que foi amor à primeira lida? Foi. Eu comecei a devorar as histórias em quadrinhos, desde que me alfabetizei. Comecei, você vai achar interessante essa informação, com o Tico-Tico, há muitos anos atrás. E a partir daí eu fui um devorador de histórias em quadrinhos, né? Eu morava numa ilha, em Paquetá, e lá, às quartas-feiras, sempre chegavam as revistas, o Globo Juvenil, os gibis e o Tico-Tico, que era a leitura central. E eu fui, então, construindo o meu imaginário a partir daí, e fui um devorador de livros, né? Até que um dia eu ganhei um livro, imagine, de ciências naturais, ilustrado. Aí foi a glória, né? Um livro ilustrado de ciências naturais, mas não me empolgou, não. Quem me empolgou mesmo foi um senhor chamado Monteiro Lobato. E um outro chamado Viriato Correia, com Cazuza, que era um livro muito lido na minha infância. A partir daí eu continuei sendo um leitor tão fanático quando era criança que a família achou que aquilo devia ser uma doença. E houve preocupações de alguns tios meus de que eu precisava me curar daquilo, que não era possível gostar tanto de ler e tal. Mas, felizmente, não me internaram. Qual foi o primeiro livro que o senhor leu de Machado de Assis? O primeiro livro de Machado de Assis eu li no internato do Colégio Pedro II. Eu fui para lá com 11 anos de idade. E foi exatamente Dom Casmurro, a história de Dona Capitu. E por que anos depois o senhor resolveu dar voz a Capitu? É uma história interessante, porque desde essa época, aos 15 anos, como todo adolescente do meu tempo, eu me apaixonei por Capitu, claro. E, curiosamente, eu achei que havia alguma coisa errada ali, porque, mesmo no meu raciocínio de criança, eu já percebia que o narrador não dava vez a ela, quer dizer, ela não falava por si mesma. E ele escolhia as palavras que colocava nos lábios daquela moça, daquela menina. E aquilo me incomodou. E eu me lembro que eu pensei, um dia alguém tem que fazer com que ela se defenda, com que ela diga a verdade dela. Mas aquilo passou, esqueci isso, coisa de criança. Mais tarde, quando eu fui convidado por uma editora, eu já professor, já calejado no magistério, já tendo escrito coisas, uma editora me pediu para escrever um roteiro de Dom Casmurro. Foi um livro de encomenda, um roteiro de Dom Casmurro. E quando eu estava escrevendo esse roteiro, exatamente no centenário de publicação do livro, aí veio o estalo, eu disse, puxa, é a hora de deixar a Capitu falar. E fiquei numa dúvida, o que fazer? Como que a Capitu vai falar? Eu disse, bom, ela há 100 anos que o livro foi publicado, portanto, ela está em algum lugar da ficção, ou se fosse uma pessoa mesmo, estaria presente em algum lugar, né? E imaginei que ela podia usar o mesmo subterfúgio que o Machado usou pelas Memórias Póstumas de Brás Cubas e escrever se defendendo das acusações de seu ex-marido. E resolvi assumir esse encargo, com alguma dificuldade. A pergunta que eu me fazia é a seguinte, como é que eu vou introduzir essa história? A primeira solução seria, bom, vou imaginar que, já que ela esteve exilada na Suíça, né, o exílio a que o marido a levou, né, eu fui à Suíça e eu teria encontrado um manuscrito falso, por acaso, numa pasta que eu comprei num brechó na Suíça, né? E, de repente, encontrei os manuscritos. Mas essa história de escrever sobre manuscritos falsos, muita gente já fez. Essa não dava. Então, eu imaginei que eu teria encontrado uma tetraneta de Capitu, de alguma forma. E ela me tinha entregue os diários de Capitu. Mas essa história de escrever diário também não é novidade. E então eu conversei com meu filho, que é um engenheiro de produção, e contei o meu drama para ele. Como ele é um humanista, lê muito também, ele me disse esta frase maravilhosa, deixa a moça falar. Mas ele disse, eu sou engenheiro, você é escritor. Como eu sou engenheiro, eu faria uma pesquisa de como se comportavam os adolescentes do século XIX. Faria um levantamento do contexto social do Brasil da época da Capitu. E aí, então, eu partia
para a elaboração da ficção. Claro que eu fiz uma pesquisa de escritura, de professor de literatura, não fiz uma pesquisa de engenheiro, mas fiz. E resolvi assumir a primeira pessoa, quer dizer, dar a ela a primeira pessoa. Ela fala, como mulher, ela fala em primeira pessoa, e então começa o relato rebatendo ponto a ponto os argumentos do marido. Foi difícil escrever como mulher? Dificílimo. Nunca pensei que ser mulher fosse tão difícil. Muito complicado, até porque a psicologia masculina é bastante diferente, né? E havia momentos na hora de elaborar a história que eu me perguntava como é que uma mulher reagiria diante dessa situação. Por exemplo, como é que uma mulher reagiria ao primeiro beijo aos 13, 14 anos? Então, isso eu tive que consultar as companheiras, amigas, consultar a minha mulher, como é que você reagiria. E, a partir das várias experiências, eu ia compondo a personagem, entende? E a outra pergunta que não queria calar era a seguinte: como reagiria uma menina do século XIX, ainda que ela fosse muito avançada para o seu tempo? Em outros países, muitas vezes, a personagem tem vida própria e ela é utilizada por outros escritores em outros livros. Por que isso não é comum no Brasil? Não é comum, isso eu não sei explicar a você por que isso acontece aqui. Só que foi um fenômeno muito curioso mesmo, é que do momento em que eu me propus a fazer o livro e comecei a fazer o livro, e o livro saiu, simultaneamente, duas pessoas muito amigas e queridas fizeram praticamente a mesma coisa. Foi o Fernando Sabino, que recontou a história do Bentinho em terceira pessoa, e Ana Maria Machado, que escreveu A Audácia dessa Mulher. E nós não falamos disso um com o outro. E, de repente, os três lançaram quase que ao mesmo tempo um livro a partir do Dom Casmurro. Quer dizer, essa coisa que está aí no ar, eu acho que isso é um pouco o espírito do tempo. Isso estava no ar. Eu diria a você, em 1960, eu não teria condição de escrever esse livro ou de publicar esse livro. Por quê? Porque naquele tempo a modelização da literatura faria com que o meu livro caísse, ou caía no vazio, ou seria até bastante criticado. Eu só pude escrever esse livro no tempo que escrevi, em 1999, publicar nessa época, porque a literatura, a visão da literatura, o modo de fazer o texto literário já era diferente. Era exatamente aquilo que começou a se chamar de pós-moderno, ou seja, uma visão crítica do passado, não é? Uma visão quase que intertextual, de você dialogar com textos e com obras de arte de toda a ordem, né? Então, aí foi possível escrever um livro a partir de um outro livro, quer dizer, retomar um personagem, estabelecer um diálogo crítico com esse personagem. E a poesia tem esse poder também de mudança e de renovação do sentido? Tem, também tem. Porque a poesia é também um texto, e é também um texto muito significativo. Eu ainda acredito, apesar das mudanças pelas quais o conceito de literatura passa, a maneira de fazer literatura passa, mas há duas características que até hoje, no meu modo de ver, ainda não foram superadas e que são a marca primeira do texto literário. Primeiro, essa multissignificação, essa abertura, essa ambiguidade que permite que cada leitor entre no texto carregando o seu universo cultural, o seu imaginário, emprestando essa sua experiência ao texto. E a outra, a universalidade. É preciso que o texto diga alguma coisa que me ultrapasse como autor. Percebe? Eu tenho um exemplo muito bom disso, uma experiência muito boa disso. Camões, né? Eu apresentei Camões uma vez para uma turma de adolescentes de Copacabana, 16 anos a média, né? E eu li a história, aquele soneto, 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, Serrana Bela, mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Você conhece o soneto, né? E, para minha surpresa, a maioria dos meninos diz assim: professor, onde é que esse poeta mora? Ele está vivo? Eu disse, mas isso é impressionante, esse soneto foi escrito há séculos e ele tocou a sensibilidade dos meninos do século XX, entende? Por quê? Porque havia ali um final que dizia assim: mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Não há, essa frase mexeu com a sensibilidade da meninada de 16 anos, entende?
ainda naquela fase em que cultivavam um certo romantismo, que é muito brasileiro. Hoje, eu não sei se o soneto teria esse mesmo impacto. Hoje, talvez, o soneto que impacte seja o do Vinícius, que, dizendo do amor, diz que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Percebe? Veja bem como os tempos veem as coisas de modo diferente. Camões está escrevendo no século XVI, com uma visão platônica do amor, o amor contemplação, quer dizer, o amor que se compraz na contemplação da coisa amada e fica feliz com isso. Pode vir até a ter uma relação física com a mulher amada, que Camões também defendia o amor pela ativa e o amor pela passiva. Quer dizer, não era só a visão platônica, mas a visão platônica é que dava grandeza da pessoa se sentir bem. Isso ainda hoje existe, né? Você se sente bem porque está gostando do outro. Então, essa sensação de plenitude que o amor traz, o Camões diz no seu poema, né? Os dias na esperança de um só dia passava contentando-se com vê-la, pura e simplesmente. Ou seja, a sensação de amar e ser amado preenchia, né? E a expectativa é que ela fosse eterna e permanente. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, né? Mudam-se as visões de mundo. Então o amor ganha outra dimensão. Não precisa ter eterno, mas precisa ser infinito enquanto dure. Isso é hoje, percebe? Então essa mudança faz com que a literatura permita essas várias incursões. Entende? E com a poesia acontece muito isso. Só que a poesia tem um outro detalhe, né? A poesia disse um crítico, a poesia é a emoção recolhida na tranquilidade. Quer dizer, entrou em você, aí você põe para fora. E aquilo que eu disse. Ou quando você escreveu o seu poema, você atingir aquelas características do ser humano que a ferrugem de Cronos ou a ferrugem do tempo não conseguiu destruir, aí você faz um poema. Não é difícil descobrir. O ser humano cultiva essas características, né? Os temas estão aí. A vida, a morte, o ciúme, a inveja, né? São esses traços do psiquismo humano que o tempo não destrói. E se você, no seu poema, consegue destacar essa temática, mesmo a partir de um acontecimento simples, um acontecimento do cotidiano, um acontecimento da sua vida, você vai chegar a esse nível de comunicação do texto de literatura. Essas abreviações que utilizamos no vocabulário virtual pode modificar a nossa língua? Na verdade, é uma nova maneira de traduzir pensamento, uma nova maneira de se comunicar utilizando a língua. Mas é um pouco difícil que isso se incorpore. Por quê? Porque a palavra vem... Você tem a palavra dentro de você. É muito curioso. A escrita, ela é um artifício. Há um teste muito interessante, hoje a publicidade está usando muito isso. Se você escrever uma palavra, mantendo a primeira sílaba e a última sílaba, uma consoante no meio, 2 números, 1, 2, 3, você lê a palavra. Você lê a palavra, faz o teste. Se eu escrever abraço, colocar A, B, 1, 2, R, C cedilha, O, você lê abraço. Impressionante. Você escreve BJS, você lê beijos. Você percebeu? A BR, você tira as vogais, deixa as consoantes, mas aquela palavra está incorporada a você. O que você tem é a incorporação do vocabulário dentro de você, a palavra que se virou, que é a sua ideia, que está dentro. Quando você vê ali, você pensa o que está lá dentro de você. Percebe? Então, esse tipo de grafia, eu acho que ela não tem, no meu modo de entender, eu posso ser desmentido pelo futuro. Pode ser que essa aceleração do mundo virtual nos leve a uma necessidade até de abreviações desse tipo. Pode ser que cheguemos a isso. O que vai ser, na meu ver, uma mudança total da incorporação dessa relação entre palavra e ideia, palavra e pensamento, palavra e conhecimento. Eu acho que a crise maior seria a crise do conhecimento. Como traduzir um conceito abstrato, por exemplo, né, com 2 ou 3 vocábulos. Né? E em alguns casos,
é um jogo, é um modismo, é um jogo, como era a língua do P, não é certo? Por aí, entendeu? E o senhor acha que essa mudança também nas palavras tem a ver com o contexto político? Por exemplo, estamos passando uma onda migratória, uma das maiores depois do pós-guerra, e cada vez mais pessoas estrangeiras no país, as imagens são mais importantes, às vezes, do que a própria palavra, né, para ter compreensão, para estar vivendo. E dentro disso, como é que fica a questão do acordo ortográfico no Brasil? Isso une os povos que falam língua portuguesa? Evidentemente que o acordo ortográfico une, mas o acordo ortográfico é muito menos linguístico e muito mais político, não é? A ideia é você formar um bloco uníssono, são mais de 250 milhões de falantes de uma língua. Quer dizer, isso caracteriza uma unidade. Se essa unidade é uma unidade que deixa de ser nacional e passa a unir nacionalidade, passa a unir povos. Então, ela tem algumas vantagens, né? Ela pode facilitar, ela tem um caráter econômico, obviamente, ela facilita o intercâmbio, ela tem um caráter linguístico, ela facilita a alfabetização, certo? Há algumas pessoas que confundem as coisas. Grafia não tem nada a ver com semântica, não tem nada a ver com o sentido das palavras. A grafia não tem nada a ver com a gramática. Entende? É só a roupa das palavras. Elas passam a ser vestidas de uma determinada forma em que todas as pessoas vão descodificar o sentido dela a partir daquela roupa. Eu vou dar um exemplo que me parece muito bom nesse sentido, que é o exemplo do espanhol. Você tem o macho da égua em espanhol, você escreve C-A-B-A-L-L-O, certo? O espanhol, em Madrid, é caballo. Mas se você for à Argentina, a mesma grafia é lida caballo. Percebe? Em outros lugares, a pronúncia será diferente. Em alguns lugares é caballo, em outros lugares é cabal, até se eu posso estar errando nessa última. Mas você tem várias pronúncias para a mesma palavra. Então, a ideia do acordo não é fazer distinções ou impor essa ou aquela pronúncia, ou essa ou aquela grafia. É tentar que todos os povos que fazem essa unidade chamada lusofonia tenham uma mesma representação gráfica. Conseguir essa unidade não é fácil. Acordo sempre é problema, porque há uma questão que também é muito interessante de pensar, que acho que foi um linguista que disse isso. Problema de língua é problema de paixões. Língua envolve paixão. Entendeu? Problema você resolve. Paixão é causa de desgraça. Obrigada, Domício. Foi um prazer. Foi um prazer grande.